E aí galera, tudo bom? Primeiro ano, primeira série, quer dizer. Bem-vindo a mais um encontro, né? A gente vai falar um pouquinho mais de logaritmo. Eu vi que naquela live vocês não ficaram tão à vontade com as propriedades, com a definição. A definição até é simples, né? Mas eu vi que vocês não ficaram tão à vontade quando chegou a ideia das propriedades. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho da definição, como se aplica a definição e falar sobre aquelas propriedades que eu falei, né? Então, é o início, depois nós vamos falar de outras propriedades, da mudança de base e vamos parar por aí, porque a ideia é chegar na função, como eu falei para vocês. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro momento, nós vamos pegar a definição e vamos esclarecê-la direitinho. Ok? Vamos lá, então? Vamos começar a falar, então, de logaritmos, né? E, para começar, a gente já começa partindo da definição, né? Então vamos lá, vamos ler a definição. Sendo x e y números reais positivos, chama-se de logaritmo de x na base b o expoente em que b deve ser elevado de modo que a potência obtida de base b seja igual a x. A gente vai notar que b tem que ser maior que zero e também diferente de 1. E além disso, a gente denota aí que o x tem que ser maior que zero. Ok? Então a definição diz o seguinte, que y é igual a log de x na base b somente se b elevado a y for igual a x. Ok? E aí a gente já pega um exemplo aqui para a gente ver o que acontece quando a gente trabalha essa definição. Vou pegar o exemplo 1, log de 125 na base 5, e o exemplo 2, log de 512 na base 2. Vamos resolver agora, então, esses dois exemplos que a gente acabou de ver, né? E vamos ver como se resolve. Primeiro, a primeira coisa a fazer, vamos pegar o log de 125 na base 5 primeiro. A primeira coisa a fazer é falar que esse valor aqui é igual a um certo y, né? Poderia ser x também, mas nós usamos aqui na definição y, então nós vamos manter. Então, nesse caso, esse 5, que é representado como se fosse o b, vai ser elevado ao expoente y, né? Então, nesse caso, nós teremos 5 elevado a y é igual a 125. Quando a gente conclui essa situação, a gente chega no ponto em que o que era um logaritmo passa a ser agora uma equação exponencial, né? E agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter bases iguais para que a gente possa igualar os expoentes, né? Então, para isso acontecer, nós já vimos diversas vezes aí que a gente precisa fatorar esse número de 125, e se a base aqui é 5, a tentativa inicial é que a gente divida aquele número ali sempre por 5. Então, 125 dividido por 5, a gente encontra 25. Desculpa. Por 5, de novo, a gente encontra 5. Novamente por 5, até chegar a 1. Portanto, aqui a gente chega à conclusão que 125 fatorado é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Aí, nesse momento, a gente obtém do lado de cá 5 elevado a 3. Esse lado de cá, 5 elevado a y. Nesse caso, nós cancelamos as bases e igualamos os expoentes, assim que a gente já fazia na equação exponencial, obtendo assim o y igual a 3 e concluindo que o logaritmo de 125 na base 5 é exatamente o 3. Ok? Da mesma forma, nós vamos fazer esse exemplo aqui, só que agora a base é 2, né? Vamos chamar esse logaritmo 512 na base 2 igual a y novamente. Pode ser qualquer letra, tá, gente? Mas vamos manter o y porque a gente já definiu como sendo y. Então, nesse caso, 2 elevado a y é igual a 512. A mesma coisa, a coisa é padrão, né? Então nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Então, nesse caso, nós vamos fazer 512, vamos fatorar por 2, porque a base aqui é 2, então é a nossa primeira tentativa. 512 dividido por 2 dá 256.
por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Se for contar essa galera de números 2 que apareceram aí no quadro, você vai ver que essa quantidade dá um total de 9 números 2. Portanto, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Né? Então, nesse momento, você pode cancelar as bases e igualar os expoentes. Y é a mesma coisa que 9. Bom, é isso. Essa parte inicial, usando apenas a definição, né, a gente conclui que o modo de usar basta utilizar a definição mesmo, que você não vai ter problema tendo aí com isso aí alguns probleminhas básicos lá do ensino fundamental, tendo que usar a ideia da potenciação e as propriedades de potência. Mas isso aí a gente vai trabalhando, vocês vão relembrando e não vai ter problema com isso não. Ok? Vamos ver agora as propriedades, a utilização das propriedades para ver como que a gente vai traçar a nossa solução. Ok? Vamos lá então? Bom, essas são as propriedades de logaritmo. A gente vai colocar aí, ó, log de A mais log de B é igual a log de A vezes B. Repare que eu não coloquei as bases aí. Quando não se coloca as bases no logaritmo, significa que a base que a gente está trabalhando é base 10. Né? Mas se a gente fosse trabalhar uma outra base qualquer, isso aqui também valeria, desde que as bases fossem todas iguais. Ok? E a segunda propriedade, log da diferença entre A e B, logaritmo de A menos log de B, é igual ao log de A sobre B. Da mesma forma, a gente tem B vezes log de A, isso significa que eu estou fazendo log de A elevado a B. Né? Tudo considerando a mesma base. Aqui é tudo base decimal, mas isso vale para qualquer base, basta que todas elas sejam iguais. Ok? E aí vem um exemplo. Os exemplos, né? Vamos pegar o exemplo 1. O exemplo 1 diz que log de 80 na base 20 mais log de 5 na base 20. A gente quer saber quanto que isso é. No exemplo 2, log de 27 na base 5 menos log de 2 na base 5. E a gente quer saber quanto que isso é. E por fim, a terceira propriedade que a gente apresentou, log de 400 elevado a 2020 na base 20. A gente quer saber quanto que é. Vamos lá então? Vamos trabalhar essas questões agora. Então vamos ver agora então como é que fica a solução de cada um dos logaritmos que a gente viu lá naquela listinha que acabamos de ver. Nesse caso, eu só modifiquei esse exemplo aqui, eu tinha colocado 27, mas 27 não ia dar um número exato, não ia ficar legal, eu troquei por 50. Tá? Bom, então fazendo aí, a primeira coisinha é observar, ó, eu vou ter a propriedade já junto. Se eu tenho uma soma, eu vou pensar no produto. Primeiro, reparo se as bases são iguais, né? Reparei que as bases dos dois são iguais. Portanto, eu vou colocar o log dessa base que a gente tem, né? E aí eu vou pegar o produto desses dois números, ó, 5 vezes 80. 5 vezes 80. E nós sabemos que 5 vezes 80 dá 400, né? Portanto, esse primeiro aí vai ficar 400 na base 20. E aí a gente volta à definição para resolver esse problema. Vamos recair na definição fazendo essa igualdade igual a y. E aí a base 20 elevada a y é igual a 400. Então, da definição, ó, 20 elevado a y é igual a 400. E 400 é a mesma coisa que 20 elevado a 2. Né? Portanto, a base aqui é 20, por isso que eu falei 20. Né? 20 elevado a y é igual a 20 elevado a 2. Cancelando as bases, segue aqui então que y é igual a 2. Assim ficou a nossa primeira situação problema. A segunda, nós vamos pegar o mesmo perfil, só que agora é uma divisão. Ó. As bases são iguais, então nós vamos fazer log de 50. Agora é divisão porque aqui é menos também, né? Mais é multiplicação e menos se trata de uma divisão. Então você vai fazer 50 dividido por 2 e a base aqui é a mesma base 5 que nós tínhamos. Portanto, aqui, ó,
encontraremos log de 25 na base 5, né? E fazendo igual a y aqui, a gente chega à conclusão que 5 elevado a y é igual a 25. E nós já sabemos o resultado disso, né? Então, ó, fazendo aqui, ó, 5 elevado a y é igual a 5 elevado a 2, porque 5 ao quadrado é 25. E aí eu já coloco na base 5. Cancelando aqui, chegamos ao resultado em que y também é 2. Isso vai dar sempre 2? Não. Esses dois exemplos deram, mas não significa que vai dar sempre 2. E aí, o terceiro aqui é o da potência, né? Na potência, o que você faz? Pega a potência e passa para frente do logaritmo multiplicando, né? E aí depois resolve o logaritmo. Então, nesse caso, esse é o exercíciozinho 3, vou passar esse 3 aqui. Essa potência, de imediato, já vou passar ela, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. 2020, né, que é a potência. Um número grande, se fosse resolver na potência mesmo, daria um trabalho muito grande, inclusive numa calculadora. Então, desculpa, não é igual não, aqui é vezes. E para resolver, a gente teria que resolver o logaritmo que nós já resolvemos de 400 na base 20. Só que log de 400 da base 20 a gente encontrou que dá quanto? Dá 2. Logo, o resultado da minha continha aqui, ó, seria 2020 vezes 2. E 2020 vezes 2 a gente toma como resultado final 4.040. Então esse é o resultado dessa número 3. 4.040. Bom, a ideia dessa videoaula gravada foi para tentar esclarecer alguns pontinhos que nós vimos lá na live. E só que alguns de vocês não puderam assistir. Isso pode acontecer sempre por falta de internet ou por falta de qualquer outra coisa, por ter algum outro compromisso, né? Então a ideia é deixar vocês sempre conectados, tá? Aí depois, se vocês puderem, assista aquela aula que estava gravada, ou depois assista essa videoaula aqui para vocês ficarem num patamar bacana, ok? Então, fique com Deus, grande abraço e em breve eu gravo a próxima aulinha, ok?